Bom, então vamos começar aí, né, a aula de hoje. E hoje vamos fazer o seguinte, vamos ver algumas aplicações das equações diofantinas, né, que lembrando é o foco aí do nosso conteúdo até então, certo? Então vou colocar aqui aplicações. Não, melhor ainda. Assim, equações diofantinas, aplicações. Então, lembrando que nas aulas anteriores a gente viu, né, fomos apresentados aí a essa nova ferramenta, né, equações diofantinas. Vimos algumas outras maneiras de trabalhar com ela, né, inclusive vimos uma outra maneira, né, de expressar as equações diofantinas, que era por meio das equações modulares, né? As formas modulares, né? Melhor colocar nesses termos. Então, tudo que vimos até agora foi um apanhado de técnicas para poder se resolver problemas desse tipo. Tá? Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês alguns problemas que eu selecionei de questões como da OBMAP, do Profmat, né? Que são problemas que não está a equação diofantina pronta ali, né? Você tem que extrair do problema a equação diofantina, tem que interpretar, né, o enunciado para poder saber como resolver e até mesmo entender a sua resposta, para entender o limite de aplicação da sua resposta. Tá? Então vamos ver algumas questões desse tipo aqui. Tá? Então a primeira, essa daqui, ó, esse probleminha, né? Um problema até parecido com um que eu cheguei a mencionar por alto, né? Mas sem colocar na forma de um problema, que é assim: o valor da entrada de um cinema é R$8, né? E o da meia entrada é de R$5, né? Então é por isso que eu coloquei aqui o meia entrada, porque não é exatamente o conceito de metade, né? Meia entrada deveria ser 4, né? Mas enfim, só um desconto aí que se dá, né, a estudantes e outras categorias, pagam R$5, né, que seja, certo? Então, pergunta-se, qual é o menor número de pessoas que podem assistir a uma sessão de maneira que a bilheteria seja de R$500? Tá? Então, pergunto a vocês, como é que eu poderia expressar esse problema aqui matematicamente, em forma de uma equação? Alguma sugestão? Deixa eu ver. Vamos botar T de total e M de meia. Aí seria 8T mais 5M igual a 500. É isso? Exatamente. Né? Mas aí é só para colocar numa simbologia já conhecida, né? Que a gente já está utilizando. Vamos fazer assim, vamos chamar x, né? Essa daqui da inteira e a meia de y, e vai ficar exatamente como você falou, 8x mais 5y igual a 500. Tá? Não muda nada, só a questão da anotação. Beleza? Então, sabendo aí que os valores de A, B e C, né, são 8, 5 e 500, né? Então a gente pode representar esse problema através dessa equação diofantina. 8x mais 5y igual a 500. Tá? Então, lembrando, ó, qual é o menor número de pessoas que podem assistir a uma sessão de maneira que a bilheteria seja R$500. Tá?
Então, primeira coisa, a gente tem que resolver essa equação de Diofantina, né? Depois a gente vai interpretar aí os valores, né, da solução, de tal forma que ela se encaixe no nosso problema. Tá? Então aqui, ó, como está falando em menor número de pessoas, né, lembrem que a rigor uma equação Diofantina admite valores inteiros, né, ou seja, positivos e negativos. Mas se eu estou falando em número de pessoas, é evidente que número de pessoas negativos não faz sentido no meu problema, certo? Então, isso é uma questão que eu tenho que levar em consideração mais adiante. Tá? É por isso que essa aula se trata de aplicações, ou seja, você tem a ferramenta, mas você tem que entender os limites que o problema te impõe do uso dessa ferramenta. Tá? Então, só para a gente se situar aqui. Tá? Então, qual o primeiro passo para a gente resolver essa equação de Diofantina? Né? O que a gente pode fazer para resolvê-la? E agora? Alguém lembra? No caso, procurar uma solução particular? Mas para isso a gente faz o quê? Se eu fiz o MDC entre os dois números, não é isso? Isso, entre o 8 e o 5, né? Então, ó, primeiro a gente calcula o máximo divisor comum entre o 8 e o 5, né? Que são primos entre si e dá 1, né? E a gente sabe que o 1 divide o 500, assim como o 1 divide qualquer outro número inteiro, né? Então, significa, essa informação, ela nos diz que a equação possui solução. Tá? Então, o fato do MDC entre A e B, né, tá aqui, ó, esse é o valor de A e esse é o valor de B, dá 1, né, nos indica, lembre daquelas propriedades que eu citei na aula, antes da aula anterior, né, na aula retrasada, isso indica que a equação de Diofantina tem solução. Né? Eu não me lembro qual o número da propriedade, mas deem uma olhada lá depois. Tá? Então a gente pode encontrar uma solução particular para depois encontrar uma solução geral. Né? Então, se tem solução, a gente pode encontrar uma solução particular. Né? Então, a gente pode utilizar o algoritmo de Euclides. Então, a gente pode fazer aqui, ó, portanto, a equação tem solução. A equação tem solução. Né? Então, pelo algoritmo de Euclides, temos a gente pode escrever uma combinação linear entre esses números 8 e 5, né? Ou seja, lembrem, eu pego 8 e escrevo ele como 5 vezes 1, né? Resto 3, né? 5 vezes 1 mais 3, certo? Daí agora eu vou pegar o 5 e o 3. Então 5 é igual a 3 vezes 1 mais 2. Agora eu pego o 3 e o 2. Então eu vou escrever o 3 como 2 vezes 1 mais 1. Né? Novamente, pego o 2 e o 1, até chegar no resto zero. Né? 2 vai ser igual a... como é que fica a parte do 2? Fica 2 vezes 1, né? Mais 0. Pronto, né? Chegou no zero, acabou o nosso processo do algoritmo de Euclides. Certo? O que a gente faz agora por esse algoritmo? Agora faz o inverso, né? Oi? Se eu havia ensinado, coloca o inverso. A gente vai, não é colocar o inverso, é isolar o resto, né? A gente vai escrever essa equação isolando esses termos aqui, ó. Né? Ou seja, vou colocar aqui a setinha. Vou escrever então o 3, isolando o 3, como 8, o 5 vezes 1 passa para o outro lado subtraindo. Né?
Mesma coisa com as demais. O 2 vai ficar então como 5 menos 3 vezes 1. O 1 vai ficar como 3 menos 2 vezes 1. E o 0 não precisa. O 0 a gente pode descartar porque ele não se torna útil nas nossas manipulações lá na frente. Tá? Então aqui só isolamos o 0. Então, agora a gente pode utilizar essas equações que obtemos aqui para tentar obter uma solução particular. Tá? Então vamos fazer assim. Por exemplo, dessa equação, vou fazer aqui do lado. 1 igual a 3 menos 2 vezes 1, eu sempre começo de baixo para cima, certo? Como é que a gente pode fazer? O 2, tá aqui, 2 vezes 1 é 2, Então eu posso escrever o 3 menos o 2, sabendo que o 2 é igual a 5 menos 3, tá? Então isso aqui eu posso escrever como, vou colocar aqui mesmo na frente, como 3 menos 5 menos 3. Ou seja, 3 menos vezes 5 dá menos 5, menos vezes menos dá mais. Resumindo, isso aqui fica 3 mais 3 fica 2 vezes 3, menos 5. Então, no fim das contas, a gente vai ter 1 igual a 2 vezes 3 menos 5. Resumindo essa linha de equação aqui em cima. E agora, o que dá para fazer aqui? Não tem esse 3 aqui aparecendo? E a gente tem essa equação envolvendo, dizendo que o 3 é igual a 8 menos 5. Professor? Sim. De onde você tirou esse 2 vezes 3 aí? Na parte de cima? É porque aqui tá 3 somado com 3. Então é 2 vezes o 3. Certo? Ah, sim. É o 3 aparecendo 2 vezes. Porque o nosso interesse é escrever as coisas de tal forma que apareça o 8 multiplicado por algo e 5 multiplicado por algo, Então, para isso, vamos... Sim. Entendeu, Tá. Então... Entendi, sim. Continuando. O 3 é 8 menos 5, Então, vamos escrever aqui, o igual a 2 vezes 8 menos 5. E o menos 5 ali eu repito. Então, agora, fazendo aqui a distributiva, que a gente vai ter 2 vezes 8 menos 2 vezes 5. Menos 5. Então, 2 vezes 8 eu repito. Menos 2 vezes 5, menos 1 vezes 5. Eu tenho 1 multiplicado pelo 5 aqui. Então, fico como menos 3 vezes 5. Certo? Professor? Sim. O que eu não entendi é, por exemplo, ali na parte de cima ficou 3 menos 5 menos 3, E aqui embaixo ficou a multiplicação, por quê? Não seria também uma subtração? Repete, por favor, sua pergunta. Ali na parte que igualou o 2, Pegou o 3 e colocou como se fosse o 5 menos 3 nessa representação. Aqui em cima? Isso. Ah. Aí ficou o sinal de subtração, certo? Certo, aqui no meio, Isso. Não, ali do lado do 3. 3 menos 5 menos 3. 3 menos 5 menos 3, sim. Esse menos aí de fora. Certo. E aqui embaixo, por que ficou multiplicação e não subtração também? Ah, sim. Aqui, não tem o 2 multiplicado pelo 3? Sim. Então, 2 multiplicado pelo 3. E quem é o 3? O 3 é 8 menos 5. 8 menos 5. Aí eu coloquei aqui. Certo? Certo, mas obrigado. é normal. A gente se confunde mesmo nesses passos aí. Tá? Então, aí, fazendo tudo aqui certinho, 2 vezes 8. Aí eu tenho menos 2 vezes 5, menos 1 vezes 5. Então, menos 3 vezes 5. Resumindo, eu tenho que 1 é igual a 2 vezes 8. Eu posso colocar assim,
mais 5 multiplicado por menos 3. Certo? Por quê? Porque aí eu vou ter as coisas escritas assim, ó. Alguma coisa multiplicado por 8, né? Mais alguma coisa multiplicada por 5. Né? E é o que eu queria no fim das contas. Alguma coisa multiplicada por 8 mais alguma coisa multiplicada por 5. E isso é igual a 1. Tá? E como é que eu chego então a uma solução particular para a minha equação? Porque a minha equação é igual a 500. Né? E eu tenho aqui algo igualado a 1. Como é que eu chego para poder resolver o meu problema e não essa equação aqui? O que eu posso fazer aí agora? Multiplica por 500. Exato. Então multiplico por 500 dos dois lados da equação, que aí eu faço aparecer o 500 lá e eu tenho justamente uma solução particular da equação que eu preciso. Né? Ao fazer esse produto, eu vou ter 500 vezes 1, 500. Então, 2 vezes 500 vai dar 1000, né? 1000 multiplicado por 8 mais 5, né? Multiplicado por 3 vezes 1000 dá 1500. Né? Pronto, a gente já tem aí uma solução particular da nossa equação. Ó. Temos aqui um valor de x0 e um valor de y0. Né? Beleza, temos uma solução particular. E agora, como é que a gente parte para a solução geral? Quem é a solução geral? X, lembram? É igual a x0. E agora? Menos B dividido pelo MDC entre A e B. Deixa eu colocar aqui, menos B, MDC entre A e B, Vezes T. vezes T. Né? E o Y, como fica? Y0 mais... Menos... É menos mais, ou é mais, né? É mais. A dividido pelo MDC entre A e B vezes T. Pronto, a gente tem um MDC de A e B. Temos o valor de A e B. Temos x0 e temos y0. Podemos perfeitamente calcular a solução geral. Né? Então, x vai ser x0 vai ser 1000 menos. Quem é o valor de B? Esse é o valor de B e esse é o valor de A, né, na nossa equação. Então fica menos 5. Né? O MDC a gente já tirou aqui em cima, ó, deu 1. Então ele nem precisa aparecer aqui na nossa conta, né? A gente já sabe que vai dar 1. E esse aqui vai dar 1 também. Né? Multiplicado por T. Essa é a solução geral para x. Né? E a solução geral para y, y0 vai ser menos 1500, mais o valor de A é 8. 8 dividido por 1 dá 8, né? Multiplicado por T. Pronto, temos aí a solução geral de x e y. Né? Mas aí, o problema acabou? Né? A gente sabe que não, temos que interpretar, né? Porque o valor de t que aparece aqui, como eu falei, ele pertence ao conjunto dos inteiros, né? Os números negativos e positivos. Né? Então, agora a gente precisa encontrar as soluções inteiras e positivas, né? Já que o problema trata de um número de pessoas. Certo? Então, fazer assim, vou colocar aqui na outra página, mesmo que é melhor. Então, ó, eu preciso que o x seja maior do que 0, né, já que x e y se trata de número de pessoas. Né? Então, isso significa que 1000 menos 5t precisa ser maior do que 0. Né? Resolvendo essa inequação, como é que fica?
Eu fico com menos 5t igual, ou igual não, né? Maior que menos 1000, né? Se eu multiplicar por menos 1 para ter tudo positivo, eu mudo o sinal da desigualdade. Então vamos ter 5t menor do que 1000, tá? Logo, o t vai ser menor que 1000, né? Dividido por 5. Portanto, t vai ser menor do que não, o t é... Não, eu fiz errado, né? 5t... Não, eu fiz errado isso aqui, alguma coisa? Acho que tá certo mesmo. Não, eu fiz o valor do 5... Deixa eu ver se eu não errei. Eu tenho a impressão de... Eu tinha resolvido antes esse problema. Se eu não me engano, esse valor aqui tinha dado maior do que 200, ou era menor. Deixa eu ver se eu não errei nenhum passo aqui antes. Era 1000 menos 5. Bom, a fórmula do valor geral de x é essa mesmo, né? Com valor negativo aqui. Então... mais... Agora estou na dúvida. Tá, x0 é 1000, valor de b é 5. Esse t eu tava com a convicção de que ele dava um valor negativo. Agora, mas por quê? Com valor negativo eu acho que ele fazia mais sentido aqui. Mas só faz sentido se isso aqui fosse positivo. Mas... Tá, vamos continuar assim. Talvez eu tenha errado antes, não sei. Vamos ver se é isso mesmo, né? Então, com isso, o valor de t é menor do que 200. Tá? Qualquer coisa a gente volta aqui para refazer. E o y também precisa ser maior do que zero, né? Isso quer dizer, então, que menos 1500 mais 8t precisa ser também maior do que zero. Então, resolvendo essa inequação, vamos ter 8t maior que 1500, né? T maior que 1500 dividido por 8. Quanto é esse valor mesmo, gente? Alguém tiver com a calculadora fácil aí? Eu não anotei esse número. Dá 180 e alguma coisa. Ah, certo. 187,5. Né? Então... Então... Bom, com isso, então, o que a gente tem? O valor de t, ele é maior do que 187,5 e menor do que 200. Tá? Então, a gente precisa encontrar, né, algo que, aqui, de acordo com o nosso problema, qual é o menor número de pessoas que podem assistir a uma sessão, tá? Então, já que a gente encontrou um valor de t, aqui, peraí, parece essa risca preta aqui, não sei porquê. Droga. Vou colocar aqui embaixo. T maior do que 187,5
e é menor do que 200. Como se trata de encontrar o menor número de pessoas, né, que assistiram à sessão e tudo mais, o menor número inteiro de T que está dentro desse intervalo, qual é? 200. Não, o menor número que está inteiro de T que 188. 188, né? O número inteiro que dentro desse intervalo, o menor que tem é o que vem logo depois do 187,5, né? Portanto, T é igual a 188. É isso que a gente vai pegar, né? A gente pegou isso de acordo com a informação do problema, né? Então, aí a gente volta, né? E isso aqui não resolve o problema ainda, ó, porque x e y aqui é o número de pessoas que a gente está querendo encontrar, certo? Então, vamos voltar aqui. X igual a 1000 menos 5t. 1000 menos 5t. E y é igual ao que mesmo? Menos 1500 mais 8t, né? E vamos encontrar os valores de x e y. 1000 menos 5 vezes 188. Quanto é, gente? 5 vezes 188. 940. Então x é igual a 1000 menos 940, que dá 60, né? 60. Então, ó, tivemos 60 pessoas, né, que valor X, né, que pagaram inteira, que pagaram R$8. Então, essa é a primeira informação que nós temos. Agora, quantas pessoas pagaram meia, né? E vamos calcular o valor de Y. Menos 1500 mais 8 vezes 188. Quanto é 8 vezes 188, por favor? Quem puder fazer a conta aí. 1504. Ah, beleza. 1500. Então acho que assim tá certo. Do jeito que eu tinha feito antes. Dá 1504, né? Portanto, 4 pessoas pagaram meia entrada. E essa é a resposta do problema. Certo? Alguma dúvida? Não, né? Tranquilo, né? Mas vocês viram que a montagem foi tranquila, tudo. A questão é que, além de resolver, de chegar aqui na solução, né, geral do problema, onde a gente geralmente parava, né, precisamos voltar lá no problema e tirar mais informações. Ó. Ele falou o menor número de pessoas, né, que podem assistir a uma bilheteria, então você vai ter que fazer essa análise de intervalo aqui de números inteiros, né, voltar lá na sua equação geral, né, que foi encontrada, e assim obter esse número pedido. Então envolve alguns passos a mais para obter a solução definitiva, tá? Então pode falar, Jonathan. Então, professor, no final essa solução aí, que vai ser o coordenado S64, vai resolver a solução lá em cima? A solução lá em cima, né? Aí se você fosse para responder a questão, você responderia algo assim, ó. Portanto, o menor número de pessoas para que a bilheteria seja de R$500 será 64, né? 60 mais 4. Onde 60 irão pagar R$8 e 4 irão pagar R$5. Assim ficaria a resposta completa. Beleza? Bom, então vamos aí para um outro problema. Já deixei ele copiado aqui para não perdermos tempo. Opa. Isso aqui, ó, 2 irmãos, João e José, pescaram em uma manhã X e Y peixes respectivamente, né, a quantidade de peixe que eles pegaram. Sabendo que 3x mais 4y é igual a 61, determine as possíveis quantidades de peixes que eles conseguiram juntos. Tá? E agora, né, uma ideia aí de como a gente pode abordar esse problema.
Não pense mecanicamente, né? Tenta pegar as informações do problema. Ó, lembrando que a equação de Diofantina já tem uma montada aqui, né? Ó, ele fala o seguinte: primeiro, o que o problema pede? Determine as possíveis quantidades de peixes que eles conseguiram juntos, né? Então, a gente pode fazer o seguinte: o problema nos oferece a seguinte equação: 3x mais 4y igual a 61. Tá? Vamos ver. Uma estratégia. Deixa eu pensar. Será que seria a mesma que a gente utilizou no problema anterior? Poderia utilizar x mais y é igual a algum número e tentar encontrar esse número? Ou eu não teria métodos suficientes para encontrar esse número? Aí envolveria mais uma incógnita, né? Seria x mais y igual a quanto? A z, né? Aí seria uma equação de um sistema, né, de duas equações e 3 variáveis, né? Então não daria para resolver dessa forma, né? Mas de fato se trata de um problema de equação diofantina, né? Eu só quero ver se a gente parte para a resolução direta, como a gente fez no problema anterior, ou se tem uma outra abordagem, né? Deixa eu me pensar um pouco. Ele já dá a equação e pede para a gente determinar as possíveis quantidades de peixes que eles conseguiram juntos. Então ele quer o valor de x mais y, né? No fim das contas, ele quer isso. É o que a gente precisa calcular lá na frente. E a única coisa que o problema oferece é essa equação, né? Então, o que a gente pode fazer? Pode falar. Pode falar, Jonathan. Professor, acho que dessa vez foi perguntar. Ah, tá. Podemos pensar o seguinte: lembra que a gente está falando de quantidades, então os valores de x e y devem ser inteiros, né? Eu lembro que eu já resolvi um problema parecido com esse, onde a gente podia escrever uma variável em termos da outra, né? Talvez possamos partir para o seguinte método. Façamos assim, 3x igual a 61 menos 4y, né? Então a minha ideia é escrever o x em função do y, tá? Então x é igual a 61 menos 4y dividido por 3, certo? Então se eu fosse dividir, né, separar essas frações, poderia escrever assim, 61 sobre 3 menos 4y sobre 3, né? Fosse dividir um pouco mais, fracionar um pouco mais isso aqui, eu poderia fazer mais ainda. Poderia escrever como 20 sobre 3 mais 1/3 menos 4y sobre 3. Né? Aí por que isso? Porque assim eu obtenho o seguinte, 20 sobre 3 eu sei dividir, né? Dá um valor inteiro. Oi? Acho que você já está colocando o resultado, não? Repete. 61 sobre 3, você colocou 20 sobre 3. Desculpe, eu já coloquei resolvendo. Verdade. Verdade, obrigado. Então, 60 sobre 3 dá 20. Mais. Aqui eu posso unir essas frações e colocar assim, 1 menos 4y dividido por 3. Né? Aí por que isso? Porque eu sei que x e y são inteiros, então, por exemplo, como x é inteiro, então tudo que está aqui tem que ser inteiro também. Né? Então isso aqui, vou escrever direito. Tudo isso aqui deve pertencer ao conjunto dos inteiros.
né? 20 eu sei que é inteiro, então essa fração aqui também tem que ser um número inteiro, né? Então vamos fazer assim. Vamos ver se essa abordagem dá certo nesse problema. Então 1 menos 4y sobre 3 eu posso chamar de t, por exemplo, né? Onde t é um número inteiro, com t pertencente aos inteiros, né? Não, vou colocar o t aos inteiros aqui do lado, seja t pertencente aos inteiros. Então, aí. Então, dessa forma, tendo essa nova equação, né? Aí eu passo 3 multiplicando, aí vamos ter 1 menos 4y igual a 3t, né? Portanto, agora vamos ver 4y. Sim. Porque se isolasse aí, ó, 1, aí ia ficar 1 igual a 3t mais 4y, né? Aham. Não, mas também não ia dar certo, porque como os 4y iam passar pro outro lado, eu ia falar lá pra substituir 60 mais 1, e aí colocaria o menos 4y pro outro lado pra ter que cancelar com 4y, mas como ele vai passar positivo, não é possível. Entendi. Mas, não, eu tive uma outra ideia. Eu vou dar um jeito de cancelar esse denominador aqui em cima. Vou só refazer essa parte aqui, ó. É porque eu já sei que o x e y são inteiros. Eu só quero reescrever essa equação aqui, ó. Vou fazer assim. Essa equação... Professor, Sim. por que o senhor não usa aquela ideia da hipótese e da tese? Tipo, do MDC de A e B sobre C, aí depois coloca o P e o Q. Eu não sei explicar direito. Como Mas assim? eu lembro que tinha um que o senhor explicou na primeira aula, né? Que o senhor explicou sobre as equações e tudo. Aí tinha sempre esses exemplos de algum número, tipo A vezes X, mais B vezes Y, né? Reduzindo em algum número. Aí o senhor fazia aquele negócio da hipótese, que era o MDC de A e B sobre C. Que no caso A e B seriam os números que já tem aí, né? Uhum. Aí depois fazia da tese, que era pra mostrar que tinha solução. Entendo, mas eu só não vejo como aplicar essa ideia aqui, porque eu... Enfim, eu só estou usando, eu queria só mostrar uma abordagem um pouco diferente daquelas outras, né, que a gente já trabalhou, né, que tem uma abordagem que eu já utilizei, mas não nesse problema, eu utilizei em um outro semelhante a esse, que é da gente reescrever essa equação de Diofantina em termos de outra, para poder resolver, né. Aí ela funciona assim, ó, só aqui em vez de 4y sobre 3, vou tentar fazer assim, para tentar tirar esse denominador. 4y sobre 3 eu vou colocar 3y sobre 3 menos y sobre 3, né? Porque eu posso somar esses denominadores e isso aqui dá 4y sobre 3, igual como eu tinha antes, tá? Então estou mantendo as coisas como eram. Porém, a diferença vai ser o seguinte, ó. 60 sobre 3 dá 20, né? E o y sobre 3... y sobre 3 menos 1, deixa eu ver... esse termo aqui, ó, eles podem cancelar, né? 3 sobre 3, então eu posso fazer assim, menos y, 60 menos y, né? E o que vai restar vai ser o seguinte, ó, vai ser essa fração 1/3 menos y sobre 3, né? Então o que vai restar vai ser isso aqui, ó, o mais 1 menos y
sobre 3. Tá? Então, mais uma vez, aí vale a mesma análise de antes. Se x é inteiro, então todo esse número aqui também é inteiro. Né? E a minha ideia é, eu sei que o y também é inteiro, o 20 é inteiro. Então, esse termo aqui também deve ser um número inteiro. Aí eu vou chamar ele de um número t qualquer. Né? Vale a mesma proposta de antes. Né? Então, ó, seja t também pertencente aos inteiros. Tá? Então, vamos fazer 1 menos y sobre 3 igual a t. Né? Aí, prosseguindo, tem 1 menos y igual a 3t. Né? Aí agora fica mais fácil. Isolando o y, vai ter menos y igual a 3t menos 1. Né? 1 passa para o outro lado subtraindo. Como eu quero o y positivo, então só mudando o sinal vai ficar como 1 menos 3t. Então a gente chegou nessa equação aqui para y. Né? 1 menos 3t. Beleza. Agora, deixa eu só tirar esses outros dois problemas que eu vou passar aqui depois, colocar eles mais embaixo. Pronto. Então, beleza. Chegamos então em uma equação para y em função de t, sabendo que t é um número inteiro. Né? Agora a gente pode substituir o valor de y, né, nessa equação que a gente fez aqui em cima, ó, nessa equação inicial. Vamos fazer assim, ó, substituindo. Y é igual a 1 menos 3t na equação x igual a 61 menos 4y sobre 3. Temos, né? Só para deixar bem claro qual é o passo que eu estou seguindo aqui. Tá? Então, fazendo essa substituição, a gente vai ter o seguinte, ó, x igual a 61 menos 4 vezes, quem é y? É 1 menos 3t. Tudo isso dividido por 3. Tá? Então fica 61 menos 4 mais 12t. Né? Dividido por 3. Né? 61 menos 4, 57. Mais 12t dividido por 3. Portanto, né, o valor de x fica 57 dividido por 3 dá quanto, gente? 57 dividido por 3. Oi? 19, né? E 12 dividido por 3, 4. Né? Então, ó, conseguimos aí uma equação geral para x. E já temos uma equação geral para y. É uma outra forma de se encontrar equações as equações gerais para x e y, sem fazer aquele passo do MDC e da divisão euclidiana. Certo? É simplesmente um outro passo a passo. Tá? Então, coloquei esse problema justamente como uma oportunidade de mostrar que existe esse caminho também. Tá? Então, professor, sim. Então, de forma direta, pegou os fatores, foi reduzindo eles e isolando, né? Eu peguei primeiro a equação de Diofantina, né? E o que eu fiz? Tentando refazer o passo a passo, né? Aí eu escrevi uma variável em termos da outra. Então eu peguei o x e escrevi ela em função de y, igual eu fiz aqui, certo?
Aí qual foi a minha ideia? Sabendo que x e y são inteiros, então eu tentei o máximo colocar os fatores inteiros, né, bem discriminados na equação, né, e deixar o fator que não dá para a gente saber de cara, assim, só olhando que ele é inteiro ou não, também bem discriminado na equação, que é esse 1 menos y sobre 3. Né? Mas, pela nossa análise, como ele está sendo igualado a x, que é um número inteiro, então esse fator também tem que ser. Né? Então foi por isso que eu vim para cá e disse que esse fator 1 menos y sobre 3 é igual a t. Tá? Mas eu tive que reduzir ele ao máximo, né? Tirar tudo que dá para tirar dele de inteiro e colocar aqui do lado, para chegar nessa equação. Ok? Aí fazendo isso eu consegui encontrar uma equação geral para y. Aí depois disso é só voltar lá na nossa primeira equação, substituir o valor que encontramos em y e encontrar a equação geral para x. Né? É assim que funciona esse passo a passo. Né? É uma outra maneira. É quando você não tem, quando você tem equações que não envolvem termos muito grandes, como essa, né, 3, 4, 61, né, é tranquilo usar isso daqui. Né? O problema é quando os termos aqui são maiores, né, pode dar mais trabalho. Né? Então, para termos menores é mais de boa. Então encontramos aí as duas equações. E agora? Né? Ainda precisamos resolver o problema. A gente ainda precisa saber os valores de x e y, né, para poder determinar as possíveis quantidades de peixes que eles conseguiram juntos. Como que a gente pode fazer isso? Eu não estou falando não é de quantidades de peixes, né? Se eu estou falando de quantidade de um objeto palpável, né, de alguma coisa, então os valores inteiros que eu vou obter da minha equação, eles devem ser o quê? Maiores do que zero. Né? Então, mais uma vez, essa restrição aí aparecendo. X tem que ser maior do que zero. Logo, 19 mais 4t tem que ser maior do que zero. Ou seja, 4t tem que ser maior que menos 19. T tem que ser maior que menos 19 sobre 4. Né? Então, quanto dá isso aí? Dá 4,75, né? Então, T maior que menos 4,75. Né? E o valor de Y também deve atender esse critério. Y também tem que ser maior. Ah, sim, e tem outra coisa, né? X é maior do que zero. Não, vamos deixar isso aqui depois. Vamos pegar aqui o y, também tem que ser maior do que zero. A equação para y é 1 menos 3t. Então, vou colocar o menos 3t aqui do lado, tem que ser maior do que menos 1. 3t menor do que 1, né? Porque quando eu multiplico eu mudo o sinal. T menor do que 1/3. Tá? Então, e agora? O que a gente faz? Zero seria aceitável, porque se tem que ser maior do que zero, eu não entendi se teria que ser maior do que zero ou se poderia ser igual a zero, porque não vai ter número inteiro menor que 1/3. Não tem número inteiro maior do que 1/3? Menor, né? No caso, que tem que ser menor que 1/3. Não tem inteiro positivo, né? Você está falando. Isso. 1 sobre 3 dá o quê? Dá 0,3 aproximadamente, né? Então, vou colocar aqui. Em termos arredondados aí, né? Menor que 0,3.
Então, bom, então nesse caso a gente está falando de determine as quantidades de peixes, as possíveis quantidades de peixes. Vamos pensar, se eles estavam pescando, um pegou X e o outro pegou Y, né, e eu quero saber quantos dois pegaram juntos. É possível que um dos irmãos não tenha pegado nenhum, né? Então é uma quantidade possível. O que não pode é que um deles não tenha pegado menos do que isso, tá? Então eu acho que nesse critério, né, dentro dessa questão, o zero pode ser considerado dentro do nosso conjunto. Então vamos fazer assim. Tá, então, professor? Sim. Nesse caso eu não considero zero sendo a quantidade de peixes maior ou igual a zero para ambos, só por conta da equação, né? Para ambos não, para um deles pelo menos, né? Então a gente poderia considerar nesse caso aqui, né? Mas aí vamos ver. Mas lembra, a gente não está falando ainda a gente não está falando ainda dos valores de x e y, né? A gente está falando do valor de t, tá? Então a gente está falando só do valor de t, né? Então vamos pensar no passo a passo dessa nossa análise. Então eu tenho que o t ele tem que ser maior do que menos 4,75 e menor do que 0,3. Vou colocar um terço mesmo, eu não gosto desse arredondamento. Vou colocar um terço mesmo, né? Então 4,75 e um terço. Beleza, vamos pensar aqui. Sabendo, determine as possíveis quantidades que eles conseguiram juntos, né? E agora? Quais são os números inteiros compreendidos dentro desse intervalo? Entre menos 4,75 e um terço. Quais são? Portanto, T, que ele fala aqui, no problema, as possíveis quantidades de peixes que eles conseguiram juntos. Então a gente tem que ver todos os possíveis valores de T, né? Que o valores de T que podem assumir nessas equações de x e y que a gente encontrou, tá? Então quais são os possíveis valores de T, sabendo que T é um inteiro, que existem nesse intervalo, pegando do menor para o maior. O menor deles qual é? O menor deles é o menos 4. É isso? É o menos 4, né? Só para vocês pensarem na reta real. Tem aqui, 0. O 0. Aqui vem o 1. 2, aqui vem menos 1, menos 2, menos 3, vou fazer mais alguns aqui, né? Menos 4, né? O menos 4,75 vai estar mais ou menos aqui, né? O nosso limite, tá para cá. E um terço vai estar mais ou menos aqui, Então esse aqui é o nosso intervalo. Quais são os inteiros que estão nesse intervalo? Menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. E o 0. Certo? Assim ficou mais fácil, né, de visualizar. Aqui eu tenho um terço aproximadamente aqui e aqui o menos 4,75 aproximadamente. Então todos os inteiros que estão dentro desse intervalo são esses. Beleza? Então agora a gente vai saber quais são os possíveis valores da equação para cada um desses inteiros, né? Então, para t igual a menos 4, né? Aí a gente vai ter x vai ser igual a 19 mais 4 vezes menos 4, né? E o y vai ser igual, cadê a equação do y?
1 menos 3 vezes menos 4. Então fica 19. 4 vezes menos 4 dá menos 16. Aqui dá 3. E aqui 3 vezes 4 dá 12. 1 dá 1 mais 12. E aqui dá 13. Então, ó, para o primeiro, para t igual a menos 4, eu tenho esses dois valores, ó, 3 e 13. Né? Para t igual a menos 3, x vai ser igual a 19 mais 4 vezes menos 3. E o y, 1 menos 3 vezes menos 3. Né? Só fazer isso para cada um dos valores. Né? Então, 19 menos 12 dá 7. E aqui 1 mais 9, que dá 10. Né? T igual a menos 2. Né? Aí vamos ter x igual a 19 mais 4 vezes menos 2. Y igual a 1 menos 3 vezes menos 3. Ou menos 3 não, menos 2. 19 menos 8 dá 11. 1. Aqui dá positivo, né? 1 mais 6 dá 7. T igual a menos 1. X igual a 19 mais 4 vezes 1. Y igual a 1 menos 3 vezes 1. Então, 19 mais 4, 13. 1 menos 3 dá menos 2. E por fim, opa, deu mais uma página. É 23 ali, professor, não? Oi? 19 mais 4. Ah, é verdade. Eu tô já ficando zonzo aqui. Obrigado. Fiquem atentos aí, porque a partir de agora eu estou bem propenso a cometer esses erros. E por fim, t igual a 0. X igual a 19. Deixa eu corrigir logo, né, antes que eu me esqueça. 19 mais 4 vezes 0. Aqui vai dar 19. E y igual a 1 menos 3 vezes 0, que é igual a 1. Pronto. Né? Aí, desse modo, a gente conclui o seguinte, ó, portanto, né, quem levantou a mão pode falar, que eu não estou vendo aqui a telinha. Professor, seria 19 menos 4, não? Menos 4... Menos 4, onde? No T menos 1? Aqui, né? É esse mesmo? É verdade, isso mesmo. É mesmo. Verdade, obrigado. É 19. E menos 3 vezes isso. menos 1 também? E aqui também é menos 1. Então fica 19. 19 menos 4 dá 15, né? E aqui 1 mais 3, então aqui fica 4. Isso mesmo. Aí aqui embaixo zero mesmo, né? Independente do sinal, então tá certo. Isso aí, obrigado. Então, ó, agora a resposta, né? As possíveis quantidades, você pode colocar assim, ó, as possíveis quantidades de peixes que eles conseguiram juntos, né, no caso, que é o que o problema quer, são
Aí vamos contar, ó. Primeiro, 13 mais 3, então é 16, né, para t igual a menos 4. Depois, para t igual a menos 3, 7 mais 10, 17. Depois, para t igual a menos 2, 11 mais 7 dá 18, né? Depois, para t igual a menos 1, 15 mais 4 dá 19, né? E por fim, 19 mais 1, 20. Né? Pronto, essa seria a resposta. Beleza? Alguma dúvida, gente? Tranquilo, né? Então é legalzinho esse problema. Vou fazer mais esse daqui. Esse problema diz assim, ó, João pediu a Pedro que multiplicasse o dia do seu aniversário por 12 e o mês, né, do seu aniversário por 31 e somasse os resultados, né? Aí Pedro obteve 368 como resultado. Qual é o produto do dia do aniversário de Pedro pelo mês do seu nascimento? Né? Então o problema ele já é mais enrolado, né? Vamos ver se a gente consegue destrinchar, né, o significado dele. Né? Então, primeiro, ó, vamos pegar X como representando o dia do aniversário do Pedro. Né? Então, falou aqui para multiplicar o dia do aniversário por 12. Né? Então, como a gente sabe que no nosso calendário os dias têm no máximo 31, né? No mês ele vai de 1 a no máximo 31, dependendo do mês. Então a gente sabe o seguinte, ó. Vou colocar assim. X vai ser dia do aniversário. Né? Então, X ele pode ser no máximo igual a 1, ou no mínimo igual a 1 e no máximo igual a 31, certo? E vamos dizer que Y vai representar o mês do aniversário. E um calendário tem 12 meses, né? Então Y é uma variável que está entre 1 e 12. Tá? Então, a gente primeiro precisa montar aí a equação. Né? Então, diz que ao fazer essa conta, Pedro obteve 368 como resultado. Tá? Então, o que ele fez? Ele pegou o dia do aniversário, multiplicou por 12. Então, ele pegou a conta 12x, né? 12x, somou com o mês do aniversário multiplicado por 31, então 31y, e o resultado deu 368. Tá? Essa é a equação de Diofantina. Certo? Tá, e agora, como é que a gente pode resolver isso daí? Oi? Essa é a mais confusa, na minha opinião. Ela é mais o quê? Desculpe, eu não entendi. Mais confusa, por causa do jeito do pedido dele. O enunciado em si é complicado, né? Aí, bom, a equação de Diofantina é essa. Mas o que o problema pede é qual é o produto do dia do aniversário de Pedro pelo mês do seu nascimento. Né? Então ele quer saber, no fim das contas, quanto é x vezes y. Né? Então a gente vai ter que saber descobrir quem é x, quem é y, e no final das contas vamos ter que multiplicar um pelo outro para saber quanto dá. Tá? Então não tem jeito, temos que descobrir esses dois valores, e o meio que a gente tem para descobrir é por meio dessa equação de Diofantina. Né?
Então, qual seria uma estratégia aí para a gente resolver essa equação? 12x mais 31y igual a 368. Ó, eu coloquei essas restrições de x e y aqui porque elas podem ser relevantes, viu? Na verdade, podem não, elas são a restrição relevante dentre os números inteiros que x e y podem assumir. Né? Então, x e y aqui são inteiros, mas não são qualquer inteiros. Estão dentro desse intervalo aqui. Então, como que a gente poderia abordar essa questão? Alguma sugestão? Igual foi feito no exemplo anterior, isolando um dos termos? Aí já envolve números maiores, né? Esse 368, tudo, eu acho que por aquele método lá pode ser bastante complicado. Não sei se é uma boa saída, não. E lembrando que tem essa restrição aqui dos valores de x e y, né? Isso complica um pouco mais o nosso problema. Ó, uma dica, né? Qual é o MDC entre 12 e 368? Não é entre 12 e 31 não, entre 12 e 368, dá quanto? Para poder calcular isso, você faz lá, ó, 368 dividido por 12 dá 3. Dá quanto isso aí, mano? Acho que não dá um. Não deixa a resta exata. Ou deixa a resta exata, eu não sei. 30,6. Não dá exato, né? O maior MDC é 2. Então qual é o maior número que divide o 12 e o 368 ao mesmo tempo? Divide o... Ó, o 12 eu sei que divide o 3, o 2, o 3 e o 4. O 3 ele não divide, né? E o 4? 368 divide por 4. Dá 9 e 2, né? Dá 92. Aí por 6 ele não divide, então é 4 mesmo. Só pode ser 4. Né? Então o máximo divisor comum entre 12 e 368 é 4. Né? Então, de que forma essa informação pode nos ajudar? Provando que existe a solução. Oi? Que a gente falou ao mesmo tempo, mas é provando que tem solução. Qual é a propriedade que garante isso? Eu não estou com as propriedades aqui, eu não... Se vocês tiverem aí mais fácil, né? Eu sei que tem uma propriedade lá que fala a respeito disso.
A propriedade lá que envolve um valor de A e o valor de C, né? Então MDC entre A e C dá um número maior do que 1. O que isso significa? Bom, seria basicamente o seguinte, ó, você tira lá o MC entre A e C, né? Esse aqui é o valor. Ó, o colega que falou, equação de Diofantina, deixa eu dar uma lida aqui. A equação de Diofantina é mx mais my igual a c, com m, n, c inteiros, admite solução se somente se o MDC entre m e n divide c. MDC entre m e n divide c, não é essa a propriedade. Porque a gente não tirou o MDC entre m e n, né? Bom, deixa eu ver se eu penso numa outra abordagem para ver se usa essa estratégia. Temos a equação 12x mais 31y. Bom, 12 e 31 são primos entre si, né? A gente poderia usar aquele método anterior e tentar entrar em contar as soluções. Eu não sei, a minha preocupação é se isso é muito trabalhoso ou não. Eu queria um resultado mais preguiçoso, né, por assim dizer. Algo que seja um pouco mais direto. Vamos ver, ó. O máximo divisor comum entre 12 e esse é 4. Então, ó, mas é o seguinte, vou ver se eu consigo explicar essa estratégia aqui. Talvez ela ajude com uma nova ideia, né? Máximo divisor comum entre esse número e esse daqui a gente calculou que é 4, né? Porém, o MDC entre 31 e 4 é 1, porque eles são primos entre si, tá? Então, eu não sei se eu cheguei a falar dessa propriedade para vocês. Estou puxando na memória aqui, mas agora não me recordo. Porque utilizando essa ideia e sabendo que o MDC entre 31, o valor que resta, né, e o 4, que é o MDC entre 12 e 368, se ele der 1, significa que o valor de y, que a gente vai encontrar aqui, ele deve ser múltiplo de 4. Tá? Ele tem que ser necessariamente múltiplo desse valor que aparece aqui. Então, vamos colocar assim, ó, então y deve ser múltiplo de 4. Eu vou dar uma olhada se eu mencionei ou não sobre essa propriedade, tá? Mas se eu não falei, fica aqui. Na verdade, ela não é muito utilizada. Então, né, como o valor, por que é interessante usar essa propriedade? Porque o valor de y está limitado entre 1 e 12, né? Então, os possíveis valores de y só podem ser estes para o nosso problema: 4, 8 ou 12.
né? Aí só resta 3 possibilidades. Ó. Então, para y igual a 4, né, a nossa equação fica 12x mais 31 vezes 4, né, igual a 368. Né? Então, qual é o valor de x que satisfaz essa equação? Aí a gente tenta resolver. 12x igual 368 menos 31 vezes 4 dá 244. Né? 368 menos 244 dá quanto isso aí, gente? Dá 100 e... Quanto? Eu não tô te ouvindo muito bem, mas... Professor, 31 vezes 4 dá 124. 124? É. Ah, então eu fiz errado. É verdade, 120, verdade. Obrigado. 124, então 368 menos 124, né? Aqui dá 4. Ah, e aqui dá 244. Será que eu fiz essa conta de forma inconsciente? Enfim. Então fica 12x igual a 244. Portanto, x igual a 244 dividido por 12. Né? Isso dá... Tem divisão exata? Tem não, né? Dá 20,3. Então, simplificando, daria para dividir por 3, né? Porque aqui dá 4, 8... Não, por 3 dá não, né? 4, 8... Dá por 4. Por 4 dá. Porque termina em 44, né? 61. Fica 61, né? Então, divide por 4 em cima e embaixo. Então, isso aqui fica 61 dividido por 3. E 61 dividido por 3 não pertence aos inteiros. Então, x, y igual a 4 está fora. Tá? Então, próxima possibilidade. Y ser igual a 8. Com y ser igual a 8, fica 12x mais 31 vezes 8. Igual a 368. Então, 12x, 368, menos... Aqui dá 240 vezes 8, 248, né? Aí fica 120. Então fica 12x, 120. Portanto, x igual a 120 dividido por 12. Aí isso aqui dá 10, né? Que pertence aos inteiros. Né? Então, x igual a 8 é um valor válido. Ou y igual a 8, desculpe, é um valor válido, né, para y. Né? E y igual a 12, será que vale também? Vamos fazer aqui no cantinho. Então fica 12x igual, mais 31 vezes 12 igual a 368. Então 12x mais. Então fica 310 mais 372, né? Ó, 368, 12x, 368 menos 372, que não vai dar inteiro. X é igual a menos 4 sobre 12, né? E dividindo por 4 em cima e embaixo, a gente vai ver que esse valor aqui não pertence
aos inteiros. Então, y igual a 12 está fora, né? Portanto, o que a gente pode concluir, né? Que apenas y igual a 8 resulta em valor inteiro. Não, vou colocar mais resumido. Resulta em x pertencente aos inteiros, né? O que isso quer dizer? A gente já tem o valor de y igual a 8, né? Com o valor de y igual a 8, encontramos o valor x igual a 10, né? Nesse caso, x igual a 10. Portanto, o que o problema pede para a gente calcular, que é x vezes y, é 10 vezes 8, que é igual a 80. E assim termina a questão. Certo? Essa foi mais elaborada, né? Mas dá para resolver pelo método que você já conhece. A ideia aqui dessa aula era só mostrar outras maneiras de vocês resolverem equações diofantinas, né? Que além daquelas que a gente já viu nas aulas anteriores, né? E tem aí mais uma questão, essa aqui dos pés de galinha. Professor? Sim. Esse último exercício que a gente fez, será que se a gente usar qualquer data de aniversário, qualquer coisa a gente consegue fazer? Como assim? Por exemplo, a gente descobriu, né, que x e y, no caso, o y era o mês do aniversário dele e 10 era o dia. Se a gente, por exemplo, vamos supor, usar nosso próprio aniversário, calcular, ver qual é o valor resultante e fingir que a gente não sabe qual é o dia e fazer toda essa conta, a gente vai chegar realmente no resultado do nosso aniversário? Acredito que sim. Só tem que... Bom, vamos ver aqui. Aqui ele obteve que ao fazer o produto, né, da equação diofantina, ele obteve 368, né? Então, do mês pelo dia. Então ele já sabia o mês e o dia. Então você já teria que montar a equação diofantina assim, ó, né, do começo. Depois tenta com o dia e o mês do seu aniversário. Aí você vai ter lá, né? 12 vezes o dia, né? Mas igual a... Aí multiplica o dia pelo mês, não? Cadê? O que ele fez aqui mesmo? É o produto do dia do aniversário pelo mês. Pelo mês, né? Aí ele obteve 368. Aí o que vai mudar na equação que você vai fazer vai ser esse número. Mas o procedimento para resolver vai ser igual, né? Fica uma aplicação legal para ver se pegou legal o método, né, de fazer. Verdade. Né? Tenta aí fazer. Mas tem que funcionar. Certo? Aí, um bom exercício também é tentar pelo método tradicional, esse aqui do primeiro exercício, né? Da divisão euclidiana, tal. É um pouco mais trabalhoso, mas é algo que dá certo, né? Envolve umas etapas a mais, mas pelo menos é algo mais sólido assim, né? Esse aqui envolve uma propriedade menos conhecida e é mais rápido, né? Mas tem que tomar cuidado, né, na aplicação dessas propriedades menos conhecidas, ok? E vamos ver. Bom, essa daí é numa criação de coelhos e galinhas, contaram-se 400 pés, né? Quantos são os coelhos e as galinhas, sabendo que a diferença entre esses dois números é a menor possível, né? Bom, essa na verdade eu vou fazer assim, eu vou deixar vocês tentarem resolver, né? E na próxima aula eu faço a solução dela, tá? Aí vocês me mostram, né, qual abordagem vocês seguiram e a gente resolve antes de iniciar a próxima aula.
beleza? Vocês podem fazer assim uma ideia de solução, né? Só para começar aqui, para vocês não partirem do zero absoluto. Lembra que pés de galinha são 2, né? De coelho são 4, tá? Então cadê? Quantos são os coelhos e as galinhas, sabendo que a diferença entre esses dois números é a menor possível? Tá. Então você vai contar assim, ó, como se constrói a equação de Diofantina. Você tem 2x, né, esse 2 correspondendo à quantidade de pés de galinhas, né, e x é a quantidade de galinhas e 2 a quantidade de pés de galinhas, né, e y a quantidade de coelhos e 4 a quantidade de pés de coelhos, e o total tem que dar 400 pés. Essa é a equação de Diofantina. Então daí você pode ainda, para ficar mais fácil o seu problema, repare que aqui tem 2, 4 e 400. Né? Você pode dividir tudo por 2 e obter uma equação mais fácil ainda. Fica x mais 2y igual a 200. Então, uma maneira que eu recomendo você fazer, você tem o 1 multiplicado pelo x e o 2 multiplicado pelo y. Máximo divisor comum, né? Entre 1 e 2, você sabe que é 1. Então a equação tem solução. Aí você começa lá a fazer aquela divisão euclidiana, né? E assim você consegue resolver o problema. Aí você vai chegar na solução geral e vai fazer a interpretação dos valores inteiros que o t pode assumir de uma forma semelhante ao que a gente fez aqui no primeiro exercício, tá? Então, façam isso, né? Um exercício interessante de assimilação. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Beleza, então. Então, na próxima semana a gente se vê para continuar o conteúdo, né? E até lá. Bons estudos e até a próxima. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite, até mais.